começar, vamos falar da primeira cerimônia de abertura do dia, que foi a cerimônia do Canadá, né? Onde a gente teve Alessia Cara, que é a cantora da música da Moana, lá do How Far I Go, né? Ela também canta Stay, que é uma música também muito boa, canadense. Aí depois teve um trio que eu não conhecia ninguém, mas aparentemente uma das cantoras é canadense e é muito famosa na Índia. Canadá, sendo Canadá. Não teve Justin Bieber. Amém, Deus, obrigada. E para cantar o hino do Canadá, nós tivemos Alanis Morissette, diva do rock, né? Diva do rock canadense, que estava lá para cantar o hino. E a cerimônia de abertura do Canadá, ela teve alguns problemas. Eles fizeram uma cerimônia muito bonita, né? Teoricamente. Teve analogia aos 3 oceanos que banham o país, e aí veio... Foi muito bonitinho. Teve os povos originários, né? Tipo, os indígenas, né? Deles. Povos originários que fala, Gabriela. Indígena, você tá sendo preconceituosa. Mas enfim... Teve eles lá apresentando, dando as boas-vindas ao mundo. E aí, na hora que eles foram inflar a taça, não deu muito certo. Mas, enfim. Mas foi uma cerimônia muito boa. Pra mim, segunda melhor cerimônia. Melhor a do México, claro. O México falou assim, ó, é assim que se faz. Mostrou como se faz uma cerimônia de abertura. E a dos Estados Unidos, vamos falar dela depois, quando a gente chegar no jogo dos Estados Unidos. O Canadá começou com muita vontade, né? Valia a honra para o Canadá. O Canadá ele já participou de algumas Copas. Na verdade, ele tem 2 participações, fora essa atual, em que ele é sede, em ambas com 6 derrotas. Então valia a honra, né? Valia a honra de ser uma seleção anfitriã, valia a honra de conquistar seu primeiro ponto, né, na história das Copas do Mundo. E a primeira vitória, que ainda não veio, foi mal. Mas a Bósnia começou ganhando do Canadá, gente. É complicado falar isso. Vamos para minhas colinhas, né? Vamos lá. O jogo começa bem físico, né? É um jogo de muita canelada, como eu comentei no Shorts, onde a gente fala dos jogos em seguida. Muita canelada, muito lance feio, muita furada, mas muita vontade física de ambas as seleções. Tanto da seleção bósnia, quanto da seleção do Canadá. E eles entram com muita vontade mesmo de jogar, sabe? Tem chutão? Tem ligação? Tem. Não sai uma jogada bonita. No primeiro tempo é uma troca de passe que não se completa. E, como eu disse, parecia que eu estava vendo um jogo da Série B em um bom gramado. E, cara, sinceramente, tem jogos da Série B que são melhores do que... Tem melhor futebol, assim, mais bonito do que o que foi mostrado ali pra gente com Canadá e Bósnia, mas a gente perdoa. Primeiro porque são 2 seleções que não têm tradição nenhuma em participar de Copas do Mundo e que estavam tentando, cara, era um jogo de estreia. O Canadá tava lá no... Meu Deus, esqueci o nome do estádio. Editor, coloca aí o nome do estádio. Sei que tinha 82 mil pessoas. Eles ampliaram a capacidade do estádio, colocaram 2 arquibancadas laterais pra encher, pra inflar, pra galera ir. Tinha o Ryan Reynolds ali pra... né, trazer mais a torcida. Ele que é dono de um time de futebol na Inglaterra, curiosidades à parte. O Canadá começa melhor, com mais vontade, empurrado pela sua torcida. E aí, só que numa cobrança de escanteio, no time da Bósnia, né, na seleção bósnia, o Lukic faz um gol de cabeça aos 21 minutos. E, cara, eu considero um gol complicado, porque raspa e sai o gol. Tudo bem, tem gente que acha bonito, enfim, é um gol de Copa do Mundo, é pra comemorar, a seleção da Bósnia tava lá ganhando e fazendo o Canadá passar por uma vergonha de ser uma das seleções sedes a perder dentro de casa no jogo de estreia. A única outra que fez isso foi o Catar, lá em 2022. O jogo ele continuou assim, feio, sem troca de passes nesse primeiro tempo. Os passes, se você conseguir contar uma troca de 3 ou 4 passes, sem sair chutão, sem sair a bola quicando pra tudo quanto é lado, é complicado, tá? Um jogo feio, mas físico. Dava pra ver muita vontade de ambas as seleções, principalmente do Canadá, que não queria de forma nenhuma perder. Ele era a honra, valia a honra ali pra eles. Aí a gente tem o segundo tempo, né? Não começa muito diferente do primeiro tempo, não começa muito diferente, muita canelada, e aí você tem 2 boas oportunidades, uma para cada lado,
E sinceramente, você fala assim, oxe, será que vai melhorar esse jogo? Mas não, logo em seguida começa tudo de novo. Erro de passe, erro de marcação, caneladas nas bolas. Inclusive, cara, toda a Bósnia quanto o Canadá tiveram chances que... Uma foi um chute de canela, que, pelo amor de Deus, o outro tava de frente pro goleiro. Deus do céu, as coisas feias de se ver. Nitidamente estavam nervosos. O jogo segue, com o Canadá tendo mais espaço, né, nos primeiros minutos. E aí a gente tem finalmente a gente tem uma boa troca de passes do Canadá que acerta a trave, né? E é um chute certo, tá? Não é chute de canela, não é... É um bom chute. Em resposta, a Bósnia tem um contra-ataque e tem um chute de canela. Tem uma furada e um chute de canela, pra falar a verdade. É bem complicado. O Canadá segue com mais vontade, a Bósnia segue reagindo, a gente continua naquele jogo de marromeno, menos para mais, e aos 33 do segundo tempo, o Canadá consegue um gol. Cara, é uma troca de passes rápida, e o Canadá depois das substituições, né, em que entra o artilheiro da seleção canadense, que é o Larry, ele entra no segundo tempo e com 2 minutos dele em campo, ele vai lá e faz esse gol, cara. Um gol muito bonito pra mim e, sinceramente, merecido, porque o Canadá queria muito esse gol e a seleção da Bósnia estava feliz com 1-0. E não era pra estar triste, era 1-0 na Copa, tava ganhando o anfitrião. Logo em seguida, o goleiro da Bósnia, ele faz um milagre, né, numa defesa em que, na minha opinião, foi mais falta de talento do jogador do Canadá do que um grande milagre do goleiro bósnio. Mas o jogo segue com o Canadá em cima ali, faltando 10 minutinhos para acabar o jogo, querendo demais essa virada. Porém, não acontece, né? O Canadá conquista seu primeiro ponto na história da Copa do Mundo e leva esse empate, salvando assim a honra das seleções anfitriãs. Então, até esse momento a gente teve México, que ganhou da África do Sul, e a gente teve o Canadá, que empatou. Por enquanto, tá todo mundo assim, poxa, o melhor resultado vai vir do México. Galera, nós não estávamos preparados para Estados Unidos e Canadá. Estados Unidos e Paraguai. Quase que eu falei Estados Unidos e Canadá, porque eu tô falando Estados Unidos e Canadá tantas vezes que tá ficando na minha cabeça. Inclusive, olha que bonitinhos os adesivos. Conforme for acontecendo o jogo da seleção, a gente vai colocando mais. Espero que não estrague a tinta da minha parede. Então, Estados Unidos e Paraguai. Vamos falar primeiro da cerimônia de abertura, que teve a Anitta e a Lisa, do Blackpink, para cantar Goals, na verdade, que é o nome da música. Ainda bem a gente teve Shakira no México para salvar essa abertura. E, cara, no México, na abertura do México, a gente teve a... Meu Deus do céu. A Salma Hayek dando as boas-vindas e apresentando o México. No Canadá, a gente teve os povos originários, toda uma demonstração de afeto, dando as boas-vindas e apresentando o Canadá. Nos Estados Unidos, a gente teve um locutor com voz de arroto. E depois o cara que tá do lado. Na verdade, o cara que tá do lado foi no Canadá. Não, foi nos Estados Unidos. Que bosta, hein, gente? Literalmente era o locutor da NFL. Ou então era aquela voz de qualquer locutor aleatório. Só que a taça da Copa do Mundo deles lá tava bonitinha em pé. Pelo menos isso. Eu não tenho muito o que dizer, cara. Foi uma abertura... Foi uma boa abertura, mas não foi a melhor abertura de todos os tempos. Teve a Anitta. Teve Lisa. Teve o povo cantando lá o hino dos Estados Unidos. Eu achei que a gente ia ter aquela música country, comercial de Dodge Ram, que eles falaram que é a música oficial da Copa do Mundo, mas não teve. A gente não viu o comercial de Dodge Ram. Provavelmente vai aparecer na final, misericórdia. Que coisa maravilhosa. Mas se a cerimônia de abertura não foi lá essas grandes coisas, o jogo em si foi uma aula de futebol da seleção dos Estados Unidos, tá? Disciplinou o Paraguai e disciplinou com força. Me dói dizer isso porque eu estava torcendo pro Paraguai. Isso não tem nada a ver com o Júnior Alonso jogar no Paraguai e ele ser ex-zagueiro agora do meu time. Não tem nada a ver. É porque eu critico o Júnior Alonso dia sim, dia também, quando ele
quando os técnicos resolveram escalar ele, porque, pelo amor de Deus. Mas, enfim, a gente esperava um bom resultado do Paraguai. É como o Juan falou, todo mundo estava esperando um bom resultado dos Estados Unidos. E quem torcia para o Paraguai queria que o Paraguai fizesse gols e ganhasse. Existia essa chance? Existia. Era uma possibilidade? Era uma possibilidade. O Paraguai nas eliminatórias foi muito bem. Ganhou do Brasil, ganhou da Argentina. Então, era um time, uma seleção que depois de 16 anos volta para as Copas e queria trazer orgulho para sua nação, né? E, cara, não foi assim que rolou, não. O jogo começa, e aí, cara? Porque é difícil falar um negócio desse, que eu vou ter que elogiar os Estados Unidos, gente. A seleção dos Estados Unidos, no caso. O jogo começa... Opa, quase que eu caí. O jogo começa com 2 minutos, o Paraguai tem uma chance ótima, uma bola que vai ali na trave, tirada em cima da linha, você fala assim, porra, vai ser bom. E aí você tem a resposta dos Estados Unidos, um lançamento, um quase gol, um milagre, pá. Você, poxa vida, vai ser bom, o jogo vai ser bom, vai ser aberto, vão ser trocas, tá no estilo das duas seleções. Para de piscar a luz. Tá no estilo das duas seleções. Demonstrarem quererem o gol. Elas são seleções que vão para o ataque. São seleções que são definidas pelo seu ataque. Só que só uma atacou depois disso, né? Um gol contra que sai a favor dos Estados Unidos. Uma tentativa de um bate-rebate de bola na área ali. E os Estados Unidos fazem o gol. Depois a jogada do Pulisic. Como disse o Juan, será que ele vai ser o LeBron James dos gramados? Para os estadunidenses, tá, gente? Para os estadunidenses. E eles, sinceramente, o cara jogou muito. E jogou muito só no primeiro tempo, que foi substituído no intervalo. E, cara, sinceramente, um jogador que demonstrou um bom controle de bola, dando dribles, participando bastante das infiltrações pelo lado dele. Armando a jogada para os Estados Unidos, e os Estados Unidos o tempo todo em cima, fez esse primeiro gol, continuou correndo atrás, e o Paraguai estava assustado, cara, no primeiro tempo. Ele estava se sentindo assustado, acuado, não conseguia se recuperar, não conseguia trocar bolas, trocar passes de bola, no caso, trocar passes de bola, no caso. E você assistiu o jogo e você falou assim, cara, Paraguai nas cordas. E isso porque só tinha saído um gol contra. Um gol contra do Paraguai. Só que os Estados Unidos, com essa pressão, ele encontra mais uma jogada, né? Novamente uma infiltração, novamente o Pulisic participando da jogada, uma troca de passes muito rápida, e aí nas costas da defesa paraguaia, um toque, e o Balogun vai lá e faz o primeiro gol dele no jogo. Ele vai fazer mais um, tá? Ele vai fazer mais um. Os Estados Unidos continuam no ataque e o jogo fica basicamente no bolso dos Estados Unidos. O Paraguai não responde, o Paraguai nas cordas, o Paraguai sofrendo muito para conseguir passar do meio de campo, e não passava, perdia a bola, dava campo para os Estados Unidos, toda hora bola infiltrada, toda hora bola nas costas de ambas as laterais do Paraguai. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. O Paraguai irreconhecível e os Estados Unidos jogando como uma boa seleção. Que raiva! E no finalzinho do primeiro tempo, de novo, uma bola infiltrada, o Balogun corta, e cara, porque eu não queria elogiar esse cara, porra, que corte, tá? Um passe de novo lá na jogada, na verdade foi um passe do goleiro, chute pra frente, ele pega, dribla, e amigos, um chutasse, um golaço do cara, e ele faz o seu segundo gol no jogo. Deixa eu só desligar o negócio aqui, subiu um aviso. Cara, é um corte triste pro Paraguai, triste pra quem tava torcendo pro Paraguai, que era o meu caso. O Paraguai vai pro intervalo tomando uma saraivada de 3-0 fora as ameaças, tá? Aquele famoso 3-0 fora as ameaças. E você fala assim, poxa vida, o que vai ser do segundo tempo? O segundo tempo, o Paraguai ele volta um pouco melhor. E aí a gente tem um lance esquisito, né, dessas novas regras do VAR. E aí ficou a discussão, eu procurei em alguns
com outros comentaristas de esporte, tentei dar uma olhada, entender o que tinha acontecido nessa regra, que foi a intervenção do VAR após uma simulação do jogador do Paraguai, né? Que aí tem a troca de amarelos e você para perguntar o que está acontecendo, como que está acontecendo essa situação. Então, vamos ser sinceros. Foi uma simulação? Foi uma simulação, mas o juiz já tinha marcado a falta. Tem a cobrança de falta, o VAR chama, faz a troca dos cartões, ele retira o cartão do defensor dos Estados Unidos e dá o cartão por simulação para o jogador do Paraguai. E fica todo mundo meio, peraí, mas já cobrou? Pode, não pode? Como que é essa regra de erro de identificação de cartão amarelo? E depois de muita conversa, a galera chega e fala, pelo menos o que eu consegui entender da regra, e que eu acho que a grande maioria dos comentaristas também conseguiram entender, é que mesmo se ocorrer um erro de identificação, e mesmo com um lance acontecendo, pelo que a gente conseguiu entender da regra, é isso. O VAR pode intervir nesse erro de identificação de cartão. Não faz muita diferença se o jogo já tiver recomeçado ou não nessa situação. Pelo menos foi isso que eu tinha entendido. Não sei como que vai funcionar essa regra aqui no nosso Brazuca, né? Na América do Sul em geral. E também não faço a menor ideia de como isso vai continuar durante a Copa. Um lance meio complicado de se analisar e complicado também de entender. Essas novas regras do VAR aí ainda tá meio difícil. A gente tem o gol do Paraguai, né? Como eu falei, o gol do Maurício, e tudo indica que o Paraguai vai voltar pro jogo, que se ele fizer mais um gol ele incendeia e vira um bom jogo. Só que os Estados Unidos fazem substituições que anulam todo o Paraguai novamente. E a gente volta para aquele mesmo lance. Estados Unidos muito melhor do que o Paraguai, muito melhor mesmo, com muito mais chances, jogando muita bola. E o Paraguai novamente volta a sentir, né? Sentir aquilo, ficar nas cordas novamente, mesmo tendo conseguido ser um golzinho. Ele tá melhor do que no primeiro tempo? Tá melhor do que no primeiro tempo, mas mesmo assim, não tem muito o que fazer. A continuação, né, após o gol, é a mesma que a gente viu no primeiro tempo. Estados Unidos com a bola, Estados Unidos jogando, bolas nas costas, bons passes, boas trocas de passes, chegadas na área do Paraguai e perigo de gol, e com o goleiro paraguaio tendo que fazer 1, 2, 3 defesas, não grandes defesas, mas boas defesas. E aí no final do jogo, nos últimos 30 segundos, os Estados Unidos conseguem fazer mais um gol. Um golaço, mas um golaço bonito pra caramba, de pé em pé, envolvente, sai o 4º gol dos Estados Unidos e a partida acaba. Cara, esse foi o resumo do segundo dia de Copa. Sinceramente, surpresa pra caramba, primeiro pelo bom futebol da seleção norte-americana, um bom futebol mesmo. Surpresa também pelo resultado muito ruim da seleção do Paraguai, um resultado complicado, né? E a terceira vitória de uma seleção da CONCACAF em cima de uma seleção da Conmebol, né? E isso diz muito, cara, isso diz muito sobre o crescimento do futebol nos Estados Unidos. Não é lá, meu Deus do céu, eles são uma excelente seleção, vão brigar por título nessa Copa do Mundo, não, mas até as oitavas existe uma boa chance dos Estados Unidos chegar, dependendo dos cruzamentos aí, eles têm uma boa chance de chegar até as oitavas de final, se continuar apresentando esse bom futebol, né? E pro Paraguai, irreconhecível, fica aí a lição de que, cara, vocês estavam nas cordas, acorda, porque estão com um saldo de gol terrível, são os 8 melhores terceiros colocados que são classificados, então tem que ganhar, e tem que ganhar bem os próximos 2 jogos para ter a chance de se classificar. No mais, é isso. Gostaram? Galera, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, clica no botãozinho do hype se ele estiver aparecendo para vocês. Diz pra gente o que dá para melhorar. O canal tá começando agora, então toda dica é bem-vinda. Eu vejo vocês amanhã para falar do terceiro dia de Copa.